Meus amigos, sejam bem-vindos ao canal. O vídeo de hoje recebeu esse título, né? O precursor do livro dos Espíritos. Mas alguém poderia perguntar, bom, como assim? Houve alguém, né? Ou alguma outra obra, né? Que de alguma forma possa ser considerada como precursora do livro dos Espíritos? Né? A resposta é sim, houve um certo alguém, houve uma certa obra, que como esse vídeo irá demonstrar, atuou sim, efetivamente, ou pode sim ser considerada efetivamente, sem nenhum favor, como precursora do Livro dos Espíritos. O personagem, digamos, é Louis Alphonse Cagnier, né? E a obra é Arcane de la Vie Future Dévoilée. Né? A Cagnier nasceu em 1808, faleceu em 1885, e ele foi um conhecido e muito prestigiado magnetizador, estamos a falar do magnetismo animal, né? E além de pesquisador profícuo na área, que produziu aí várias obras, né, tem diversos livros publicados, um deles é esse justamente que nós mencionamos e que é tema do vídeo de hoje. Né? Lembrar que, e nós faremos um vídeo futuramente sobre isso, efetivamente, né, muitos magnetizadores podem ser considerados como precursores da doutrina espírita, porque foram em sessões, né, de magnetização que fenômenos da exteriorização, né, do perispírito, da libertação do perispírito, libertação parcial, momentânea, evidentemente, né, do perispírito do corpo, foram então durante sessões de magnetização em que aconteciam, né, essas liberações ou libertações do perispírito do corpo, que certos fenômenos já começaram a ser percebidos. Mas enfim, nas palavras do próprio Allan Kardec, o magnetismo e o espiritismo são, com efeito, duas ciências gêmeas que se completam e explicam uma pela outra, e das duas, a que não quer imobilizar-se não pode chegar ao seu complemento sem se apoiar na sua congênere. Isoladas uma da outra, detêm-se no impasse. São reciprocamente como a física e a química, a anatomia e a fisiologia. Né? Bom, está aí a referência, né? Essas são palavras do próprio Allan Kardec, mais inequívocas, mais contundentes, mais absolutas, impossível. Né? Magnetismo animal e espiritismo estão simbioticamente, né, unidos, né, como a física e a química, a anatomia e a fisiologia, e mais, né, diz Kardec que são ciências gêmeas que se completam e explicam uma pela outra. Bom, essa afirmação de Kardec certamente não foi gratuita, né? Porque, como já disse, eram durante sessões, ou foram durante sessões de magnetismo animal, que os primeiros fenômenos que se pode chamar, né, de espíritos terminaram sendo reportados, né, de maneira muito mais contundente e significativa do que naqueles conhecidos fenômenos, né, das mesas girantes. Então, para o próprio Kardec fazer essa afirmação tão contundente que fez, né, perceba-se que a coisa realmente é de vulto, é de peso. E lembrar que o próprio Kardec atuou como magnetizador, né, conhecia o magnetismo, o estudava e o praticava. Né? Eu não vou me recordar agora exatamente em qual dos números da Revista Espírita, mas ele chega a afirmar em algum momento que praticou, né, o magnetismo durante vários anos antes de se dedicar à doutrina. Lembrar que o nome mais conhecido, né, não necessariamente o único precursor, mas enfim, o nome mais conhecido do magnetismo animal, que pode ser tido talvez como seu principal precursor, né, é justamente Mesmer, né, Franz Anton Mesmer. Né, e de seu nome, então, terminariam sendo derivados aí, né, o adjetivo, ou perdão, o substantivo, né, mesmerismo, né, ou o próprio verbo mesmerizar. Né, mas, enfim, fundou-se uma escola, digamos assim, né, em torno de Mesmer, e muitos dos magnetizadores, e foram muitos, né, houve uma época em que o mesmerismo, enfim, o magnetismo animal foi tremendamente combatido, mas no segundo momento terminou sendo aceito, expandiram-se, né,
na França, expandiu-se na França o número de médicos que se utilizavam, né, do magnetismo animal, publicações, livros, periódicos dedicados ao tema, a ponto de muitas pessoas acharem, assim como muitos achariam depois com relação ao espiritismo, que o magnetismo animal estava, na verdade, definitivamente estabelecido, né? Que a adesão da classe médica ao magnetismo animal era um caminho sem volta, o que não foi exatamente o caso. Bom, o magnetismo animal, não confundir meramente com o simples hipnotismo, né? Enfim, embora muitos dos médicos, inclusive outros profissionais, se dedicam ao hipnotismo, por certo não deixaram de ouvir falar em Franz Anton Mesmer. Mas enfim, durante muitas sessões de magnetismo animal, em que o indivíduo passava para um estado, digamos, equivalente a, né, do indivíduo hipnotizado, os magnetizadores começaram a perceber que os indivíduos que estavam magnetizados iam além daquilo do que se esperava, digamos assim. Começavam espontaneamente a reportar que viam em torno de si pessoas mortas. Os magnetizados começavam muitas vezes a dar resposta a certas perguntas que iam além, né, da sua capacidade, do seu conhecimento. Começavam, inclusive, muitas vezes a falar em línguas que não conheciam, né? E isso efetivamente era algo muito inesperado. Perceba-se aí que tudo isso que eu falei, né? Enxergar pessoas já mortas, falar, dar respostas, né? Mostrar um conhecimento, em princípio, além de de sua capacidade, né? Falando, inclusive, muitas vezes em línguas que não eram sua, etc., que não eram línguas que não lhe eram conhecidas. Percebam que tudo isso já nos é muito conhecido, né? Já nos é familiar, né? Do Espiritismo. Né? Do Espiritismo, de médiums, né? Que muitas vezes reportam exatamente os mesmos fenômenos. Então, o que terminou-se por concluir ao final, e o que se pode concluir ao final, é que o magnetismo animal, ou uma vez magnetizados, o perispírito dos indivíduos magnetizados se desdobrava, abandonava o corpo apenas momentaneamente, claro, circunstancialmente. E aí, então, o indivíduo passava a gozar, a usufruir, né, das virtudes ou das capacidades que o indivíduo goza, ou que o perispírito goza, uma vez desdobrado, uma vez fora do corpo físico. Né? As habilidades, boa parte delas pelo menos, do espírito desencarnado, retornam ao indivíduo, visto que o fato do espírito, né, via perispírito, estar encarnado, atenua-lhe, né, as propriedades. Então, ao lado daquela conhecida a mesa espírita, enfim, quando espíritos, pessoas, né, indivíduos acompanhados de um médium, formam uma corrente, uma mesa, né, e numa sessão conseguem, via médium, comunicar-se, né, com espíritos desencarnados, isso terminava sendo conseguido também a partir de um único indivíduo, submetido, né, ao magnetismo animal, a ponto de os passes magnéticos provocarem, né, o desdobramento do seu perispírito. Então, as primeiras manifestações, na verdade, aconteceram nessas sessões de magnetismo. Bom, Arcanes de la vie future dévoilée pode ser traduzido como Arcanos da vida futura desvendados. Né? O próprio título, né? Arcanos da vida futura, como assim? Que vida futura é essa? Né? Dá para saber da vida futura através do magnetismo animal? Sim, né? E vai ficar um pouco melhor esclarecido nos slides seguintes. Sim, dá para saber através, né, das informações fornecidas pelo indivíduo, uma vez tendo seu perispírito desdobrado, se abandonado momentaneamente o corpo físico, né, a partir da aplicação de passes magnéticos. Né? Então, o próprio título, né, do livro já deixa antever, né, a sua natureza, tá certo? E aí também o próprio subtítulo, né, em letras menores, que traduzido também deixa antever que é isso, né? Em essência é disso que o livro trata. Né? O livro é um grande relato, né? São alguns indivíduos que são estudados, né? Que são magnetizados,
esse magnetismo promove o desdobramento do seu perispírito e eles começam a ter contato então com espíritos desencarnados. A título de curiosidade ou de ilustração para situar, né, a coisa, o livro foi publicado em 1848, né, um ano que foi bastante conturbado na França, né, que houve a chamada Revolução Francesa de 1848, né, eventos revolucionários que encerraram a monarquia de Júlio, né, e levaram inclusive à criação da Segunda República Francesa, enfim, não apenas na França, mas em outras partes da Europa também foi um período conturbado, né? Ecos, digamos assim, né? A fervura, né? De tudo que veio na esteira aí da Revolução Francesa que ainda não havia se acalmado, né? Mas enfim, enquanto Arcane de la Vie Future Dévoilée foi publicado em 1848, o Livro dos Espíritos foi publicado em 1857, né? 9 anos depois. Bom, só por isso, né? Os Arcanes, sem dúvida, foram, enfim, são precursores do Livro dos Espíritos. Bom, mas o simples fato de ser publicado antes, evidentemente, não é suficiente, né? Então estamos a chamar aqui, a rotular Arcane de um livro que é precursor do Livro dos Espíritos, e nesse sentido, evidentemente, um precursor da doutrina espírita, né? Não só porque foi publicado antes, mas porque tem outras características, né? Enfim, que vamos comentar mais adiante. Mas, em essência, o livro é muito similar, né, ao Livro dos Espíritos. A gente vai comentar isso e ilustrar, inclusive, né, um pouco mais adiante, né? Mas, enfim, perceba-se que 9 anos antes da publicação do Livro dos Espíritos, quase uma década antes, você já teve uma obra muito similar, né? Muito similar em termos de estrutura, etc., como nós veremos, né, comentaremos mais adiante, muito similar ao Livro dos Espíritos. E o Arcane, já em 1851, né, teve uma edição em inglês, chamaram de Celestial Telegraph, né, Secrets of Life to Come, quer dizer, Segredos da Vida por Vir e tal, quer dizer. Enfim, deram aí um título ligeiramente diferente, mas na essência, né, reflete o título original, né? Então você encontra as duas edições, a primeira edição em francês, encontra-se também essa edição em inglês, digitalizada, perdão, né? A cópia do original digitalizada na internet, de forma tal que quem souber ler em francês ou em inglês poderá acompanhar. Cagné disse com relação aos Arcanes: esta obra vos oferecerá a prova de um mundo melhor que o nosso, onde vivereis após deixardes o vosso corpo, perceba-se aí, né? E onde um Deus infinitamente bom vos recompensará em cêntuplo as aflições que vos eram proveitosas nesta terra de dor. Vou demonstrar que vossos pais e amigos ali vos esperam com impaciência e que podeis, embora ainda sobre este globo, entrar em comunicação com eles, falar-lhes e deles obter as informações que julgardes necessárias. Perceba que Cagné resume aí, ou atribui aí, né, resume, né, nessa sentença o que contém os Arcanes, né, dando aí um vislumbre daquilo que nós conhecemos, né, do Livro dos Espíritos, né, que ao deixar o corpo, nós viveremos, né, viveremos até num mundo melhor, né, que ao desencarnarmos nós vamos ter contato com os nossos pais, amigos, enfim, né, aqueles que já desencarnaram antes de nós, e que mesmo estando encarnados, né, ou ainda estando sobre este globo, como diz Cagné, podemos entrar em contato com eles. Mas enfim, os Arcanes de la Vie Future Dévoilée, de autoria de Cagné, pode ser considerado um livro precursor do Livro dos Espíritos, basicamente em função aí de 4 fatores. Bom, primeiro o fator temporal, claro, né? Foi publicado 9 anos antes do Livro dos Espíritos, né? E o livro traz evidências de que a alma sobrevive à morte física do corpo. Já comentaremos melhor sobre isso e daremos exemplos mais adiante. Mostra que é perfeitamente possível comunicar-se com espíritos encarnados. Além disso, o livro é formatado, né, no formato de perguntas sobre a vida dos espíritos, e as perguntas são formuladas aos espíritos e respondidas por eles, né, pelos espíritos. Muitas das respostas, perguntas e respostas, enfim, muitas das respostas fornecidas no Arcane
estão em sua essência em total, em absoluta concordância com as respostas dadas a Kardec pelos espíritos superiores e que nós vamos encontrar então no Livro dos Espíritos. Né? Nós vamos ilustrar mais adiante, né? E peço desculpas aí ao distinto ouvinte, né? Pode parecer talvez um pouco enfadonho, mas nos slides seguintes nós vamos nos dedicar aí a comparar, né, perguntas e respostas presentes nos arcanos com perguntas e respostas presentes no Livro dos Espíritos. É a melhor maneira de demonstrar, né, que a similaridade realmente é total. Né? O livro é bastante extenso, são mais de 400 páginas, né? E a leitura dele apenas vai demonstrar, né, de forma cabal que a similaridade com o Livro dos Espíritos é total, é absoluta, mas nós trouxemos aqui, nesse pequeno vídeo, algumas perguntas e respostas, umas poucas, 4, 5, coisas assim, que são suficientes para mais do que ilustrar, né, essa similitude total. Bom, quando aparece aí P de página, é a página dos arcanos. Podem vocês satisfazer suas paixões de amor, leitura? Sim, mas não desse amor como na terra. Isto é uma amizade santa e íntima, um prazer de se encontrar unidos àqueles que sempre amamos, mas nós não conhecemos o amor das mulheres com o significado da palavra que você provavelmente quer dar a ela. A pergunta que aparece com P é a página dos arcanos, na edição francesa, bem entendido, e as perguntas que vêm numeradas são do Livro dos Espíritos. Tem sexos os espíritos? Não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Perceba-se aí a similaridade, né, que nós procuramos selecionar perguntas dos arcanos e perguntas do Livro dos Espíritos que são bastante similares, que tratam do mesmo tema, ou que são até muitas vezes coincidentes realmente. Né? E aí comparar então as respostas que são fornecidas. Lembrar que nos arcanos as perguntas foram dadas por indivíduos cujo perispírito havia sido desdobrado via magnetismo, né, e que nessa condição então estavam em condições de comunicar-se com outros espíritos ou eles próprios desdobrados tendo, né, suas faculdades de espírito livre, né, ao menos parcialmente restituídas, podiam então responder as perguntas. As perguntas no Livro dos Espíritos foram respondidas por espíritos diversos, através de médiuns diversos, né? E Kardec, então, compilou essas respostas. Mas, enfim, nós vamos nos slides seguintes dar sequência, né? Dar sequência a essa comparação, né, entre perguntas nos arcanos e perguntas no Livro dos Espíritos, tomando sempre perguntas que são similares. Né? Como podemos nos encontrar com nossos parentes em meio a uma tão grande massa de pessoas e depois de um tempo mais ou menos longo? Isso é feito pelo poder de Deus. É um prodígio incompreensível, responderam os espíritos, ou o espírito. Você diz que nos encontramos todos em família, mas e essas crianças pobres que não têm nem pai nem mãe, quem os recebe? Não há filhos sem pai ou mãe. Se eles são abandonados, eles os acham no céu. No céu, onde não há perdido, onde não há nada perdido. Nesse meio tempo, eles são recebidos pelo avô ou avó. Eles encontram uma família esperando por eles e eles são encontrados, embora entre bilhões de seres, tão rapidamente quanto você encontraria um livro em sua biblioteca. Né? Perceba-se então que o espírito dá conta de que encontrar, né, os entes desencarnados é algo instantâneo e fácil, né? No Livro dos Espíritos, enfim, tudo que a doutrina nos ensina, nós vamos aprender aqui, né? O pensamento, nesse caso, né? É tudo, né? Mas ele fala aí que você consegue encontrar essa criança, né? Enfim, ou um parente, enfim, entre bilhões de seres. Ele fala em bilhões, no plural, né? À época, salvo engano, a população do planeta girava em torno aí de 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão de pessoas. Então ele dá claramente a entender que a população desencarnada é muito maior do que a encarnada, né? Assim como em princípio sabemos atualmente, né, que é o caso. Mas enfim, outras perguntas aí virão. Mas de novo, né, para pontuar, né, a similaridade, ou para ilustrá-la, para demonstrá-la cabalmente, nós tivemos que selecionar aqui algumas perguntas. Né?
Bom, selecionamos então, né, também outras, né, perguntas e respostas, ou enfim, respostas aí na sequência, né, que se assemelham àquela anterior do arcano. O espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na terra e que morreram antes dele? Sim, conforme a afeição que lhes votava e a que eles lhe consagravam. Muitas vezes, aqueles seus conhecidos o vêm receber à entrada do mundo dos espíritos e ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante sua vida terrena. Vê os que estão na erraticidade, como vê os encarnados e os vai visitar. Então, de novo, mais uma pergunta, né? Enfim, que se relaciona com aquela feita nos arcanos e cuja resposta concorda, em essência, né? Absolutamente com a resposta que foi fornecida pelo indivíduo, uma vez desdobrado via magnetismo animal. Né? E nós temos na sequência mais algumas perguntas e respostas, né? Pode ficar um pouquinho enfadonho, mas enfim, é para trazer exemplos cabais, né, da similaridade completa entre os arcanos, entre as perguntas e respostas, né, obtidas, né, enfim, perguntas feitas e respostas obtidas nos arcanos com aquelas que nós podemos encontrar no Livro dos Espíritos. O livro, como disse, é relativamente extenso, vocês vão encontrar lá muitas outras perguntas e respostas, né, que vão apenas reforçar, né, cada vez mais a similaridade, né, todas as conclusões que você tira, por assim dizer, né, lendo o Livro dos Espíritos, você as tirará também lendo os arcanos, enfim, para resumir. Né, a similaridade realmente é total. Isso mostra que, e essa é a conclusão a qual chego, né? Enfim, não necessariamente o distinto ouvinte terá que concordar, é de que o concurso de um médium não necessariamente é necessário, né, para que haja comunicações com os desencarnados. Na página 15 dos arcanos, os espíritos malignos têm um líder com o nome de diabo? Resposta: não. Todos os espíritos existiram na Terra? Sim. São anjos e espíritos iguais? Não. Anjos e os espíritos de homens que habitaram a Terra. Não há uma grande diferença em suas atribuições, suas luzes e sua sabedoria. Os anjos estão mais perto de Deus, conhecem melhor seus desejos e os podem executar. Na pergunta 128 do Livro dos Espíritos. Os seres a que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? Não, são espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Mais uma vez, comparando pergunta, né, presente nos arcanos, com pergunta ou perguntas, quando for mais de uma, presente no Livro dos Espíritos, e comparando então as respostas, comparando perguntas similares, né, e comparando-lhes as respostas, perceba-se que a concordância é total, né, é absoluta. O que percebemos aqui e ali, comparando também o arcano com o Livro dos Espíritos, é que nos arcanos, muitas vezes, as respostas, digamos, são mais simples, são numa linguagem mais básica, né? São menos elaboradas, menos sofisticadas, digamos assim, como se as respostas nos arcanos houvessem sido dadas por espíritos mais simples, de menor cultura, digamos assim, ou de menor bagagem cultural, enquanto as respostas que Kardec compilou, que estão presentes ali no Livro dos Espíritos, em princípio foram dadas muitas delas por espíritos superiores, né? Ou no mínimo por espíritos de maior elevação. Qual é a substância de um espírito? É uma substância como o ar, e é isso que torna possível atravessar todos os corpos sem... resposta, né? É uma substância como o ar, e é isso que torna possível atravessar todos os corpos sem encontrar obstáculos. Qual é a forma especial de um espírito? Aquela do homem, desde que todas as mentes eram homens na Terra, mas ele pode tomar a forma que quiser, uma vez liberto da matéria. Já no Livro dos Espíritos, será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com a linguagem deficiente? Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa.
É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros, perdão. E tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Percebam que na essência as duas respostas são absolutamente idênticas, né? Sendo que a resposta que é fornecida nos arcanos, lá no final, ainda diz que o espírito pode tomar a forma que quiser uma vez liberto da matéria. Né? E tudo que nós conhecemos, né, da doutrina espírita reporta que isso é verdadeiro. Né? O espírito muitas vezes, já há muito, né, não conserva, né, a forma que tinha quando desencarnou. Mas quando vai, quer, né, nesse mundo via materialização, quer no mundo dos desencarnados, aparecer-se, né, fazer-se visível, né, para um ente querido que desencarnou, que por acaso ainda está encarnado, ele se reveste da antiga forma que uma vez possuiu quando encarnado aqui na Terra, né, na sua última encarnação, ou enfim, na encarnação conhecida por aquele seu ente, né, de forma tal a se fazer reconhecer. Enfim, ele pode adotar em essência a forma que quiser. E aí, na sequência, também no livro dos Espíritos, né, os Espíritos têm forma determinada, limitada e constante. Para vós, não. Para nós, sim. O Espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Em concordância, de novo, né, com a pergunta anterior. A matéria opõe obstáculo ao espírito? Nenhum. Eles passam através de tudo. O ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. De novo, em total concordância, né, com a resposta fornecida nos arcanos. Página 17 dos arcanos, edição francesa. Você diz que existem espíritos malignos ao redor da terra. Há algum deles no céu? Resposta. Não há espíritos malignos no céu. Eles vagueiam em torno da terra. Por que isso acontece? Para satisfazer seu desejo de fazer o mal, que é antes a realização de uma missão que, quando terminada, torna-os no estado de bons, e então eles vão para o céu como os outros, pois ninguém é excluído. No livro dos Espíritos, os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? São os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Então perceba-se que a pergunta e a resposta, né, nos arcanos, de novo, concordam perfeitamente, exatamente, com as respostas fornecidas no livro dos Espíritos, concordam com tudo aquilo que conhecemos através da doutrina espírita. Né? Que o espírito irá evoluir, né? Que ele irá passar ao estado de bom, que ninguém é excluído, né? Nas palavras dadas lá na resposta nos arcanos. Né? Que, no certo sentido, às vezes o mal praticado faz parte, né, da missão do indivíduo, mas que ele irá evoluir, né, irá passar para a condição de bom espírito. Na página 39 dos arcanos. Se é a matéria animada pelo espírito que sofre, ou é sensível, porque esse mesmo indivíduo amputado sofre às vezes como se ele tivesse uma perna. Perdão, vamos refazer aqui, né? A entonação ficou ruim. Se é a matéria animada pelo espírito que sofre, ou é sensível, porque esse mesmo indivíduo amputado sofre, às vezes, como se ele tivesse sua perna material. Quer dizer que é a mente que pode sofrer sozinha? Essa é a pergunta. Resposta. Eu vejo neste momento, responde o espírito desdobrado, eu vejo neste momento um amputado. Eu vejo sua perna espiritual, que é muito mais branca do que a outra. Garanto-lhe, embora eu também veja a perna de pau, quem o apoia. E meu guia me faz ver, olha aí o espírito dobrado vendo seu guia, né? Me faz ver que o sofrimento que este homem experimenta, esta sensibilidade, a sua aliança com o corpo animal, né, está sujeito a todas as sensações desta perna material, do qual ela é o prolongamento. Mas essa sensibilidade dolorosa não pode existir quando o corpo perecível está totalmente separado da alma. No livro dos Espíritos. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos, eles os conhecem, mas os sofreram porque os sofreram. Não os experimentam, porém, materialmente, como vós outros são espíritos. Né? Então, na resposta ali dos arcanos, primeiro, o espírito desdobrado, via o magnetismo animal, consegue enxergar o seu guia se comunica com ele. Ele consegue ver a perna perispiritual de um indivíduo que, encarnado, teve a sua perna amputada. Né? E o que ele diz é que, em essência, que essa sensibilidade, né, é fruto, né,
da existência dessa parte perispiritual. Quer dizer, a parte perispiritual é um prolongamento, enfim. E aí, continuação de pergunta do Livro dos Espíritos, que tem a ver com a pergunta anterior dos Arcani. Né? Como é então que alguns espíritos se têm queixado de sofrer frio ou calor? Resposta: é reminiscência do que padecem durante a vida. De novo, concordando, né, com a resposta lá dos Arcani. Reminiscência não raro tão aflitiva quanto a realidade. Muitas vezes, no que eles assim dizem, apenas há uma comparação mediante a qual, em falta de coisa melhor, procuram exprimir a situação em que se acham. Quando se lembram do corpo que revestiram, têm impressão semelhante à de uma pessoa que, havendo tirado o manto que a envolvia, julga, passado algum tempo, que ainda o traz sobre os ombros. Né? Então, a dor física, a fome, etc., são lembramentos. Né? O espírito, ainda que envolto pelo perispírito, na verdade não pode sentir mais isso, porque tudo isso, todas essas sensações, são do espírito encarnado. Mas ele traz esse lembramento, essa lembrança, né? E o perispírito guarda de alguma forma essas lembranças. E, por lembrança, por assim dizer, o indivíduo pode de novo sentir essas sensações, muito embora não possa efetivamente, na condição de espírito desencarnado, padecer, né, de frio, sede, fome e outras sensações que são características, né, que são atributos do espírito encarnado. De novo, perceba-se, reforçando uma vez mais, né, com perdão, né, da redundância, mas o propósito do vídeo é mostrar que houve efetivamente um precursor do Livro dos Espíritos. E para isso, nada melhor do que comparar, né, perguntas e respostas dos Arcani com perguntas e respostas que lhes são correspondentes, equivalentes, no Livro dos Espíritos, e foi isso que fizemos aqui. Tá certo? Aconselho fortemente, né, que todos os interessados leiam os Arcani, a edição em inglês, né, e que pode ser acompanhada. Bom, semelhanças estruturais, né, entre os Arcani e o Livro dos Espíritos. Mera coincidência? Né? Embora eu possa apenas ficar no campo da especulação, não li nada a respeito, nada que comentasse sobre isso, tá certo? Então, é uma especulação minha apenas, nesse momento. O livro foi publicado 9 anos antes do Livro dos Espíritos. Kardec conhecia muito bem o magnetismo, aliás, fora magnetizador, conhecia, por certo, a literatura publicada pelos magnetizadores, por certo, se entendo, né, conhecia os Arcani. Né? Será que os Arcani serviram como inspiração para Kardec na sua produção do Livro dos Espíritos? Né? Colocar o livro num sistema de perguntas e respostas, numa estrutura de perguntas e respostas, a meu ver, é apenas uma especulação, talvez haja algo escrito sobre, mas eu não li, então coloco aqui apenas como uma especulação de minha parte. Né? Não acho mera coincidência que o Livro dos Espíritos estruturalmente seja tão similar aos Arcani. Né? Acho que Kardec efetivamente se inspirou, né, naquele sistema ali de perguntas e respostas, muito apropriado, por certo, para você trazer a lume, né, informações sobre uma nova doutrina. Tá certo? Enfim, e o que resta, né, é que, efetivamente, via magnetismo animal, o indivíduo desdobrado é capaz de comunicar-se com espíritos desencarnados e é capaz de recobrar, né, as suas habilidades de espíritos desencarnados. Meus amigos, muito obrigado, até a próxima e recomendo fortemente a leitura dos Arcani. Até onde sei, não há, infelizmente, tradução para o português. Tá certo? Mas, enfim, a edição em francês, a edição em inglês, de forma tal que o livro é acessível, inclusive gratuitamente. Tá bom? Muito obrigado, até a próxima.